A Flá TV está nos Estados Unidos fazendo a cobertura do amistoso entre o Orlando Magic e o Flá Basquete. E é claro que a gente aproveitou para encontrar com um ídolo rubro-negro, o ex-jogador de futebol Renato Abreu, que hoje mora aqui na terra do Mickey. Confira agora como foi esse bate-papo. Campeão da Copa do Brasil em 2006 e 2013, carioca em 2007 e 2011, Renato Abreu fez história em suas duas passagens pelo mais querido. Foram 271 jogos, 73 gols na conta do nosso Urubu Rei, cuja comemoração virou um verdadeiro símbolo da relação do artilheiro com o Flamengo e, claro, com a torcida rubro-negra. Hoje, aos 45 anos, Renato treina crianças em uma escola de futebol em Orlando, mas garante que o Flamengo mora no seu coração e que morre de saudades da nação. Eu, depois que parei em 2013, né, eu continuei vivendo no Rio por algum tempo, né, fiz os meus cursos, fiz o meu trabalho e o interesse meu era de poder realmente trabalhar, né, no Brasil de alguma forma. E só que foi passando os anos, o Rio começou a ficar um pouquinho diferente do que era quando eu cheguei, né? Era um Rio mais tranquilo, aí começou a mudar um pouquinho. Eu não voltei para São Paulo, que é a minha cidade natal, porque também é uma cidade também bem agitada. E para a criação das minhas filhas, que eu tenho 3, né? Aqui Orlando seria o melhor lugar. Então me adaptei aqui, né? Uma cidade, um país, um estado bem tranquilo, sabe? Onde tem uma legião de brasileiros, né? A gente pode se sentir em casa também. Tem alimentação, tem o mercado, tem as pessoas também. Então, é um lugar que hoje eu me sinto totalmente em casa. Então, o meu trabalho é não largar o futebol, né? O futebol está sempre junto conosco, né? E há 3 anos e meio, a gente vem nesse processo de poder ajudar algumas crianças a jogar, né? Então, com parceria com o Orlando City e o Marco e o Daniel Rocha também, eles abriram a escola, né? E aqui é uma academia, né? Uma academia avançada, né? Apesar de nós ter alguns jogadores avançados, mas aqui é para início, para quem está iniciando a jogar futebol, né? Passar os fundamentos, passar mais como que se bate na bola. Então esse processo aí eu fico por conta das crianças, né? Que é de 3 anos até os 19 anos. E vem nesse processo já 3 anos e meio, bem legal, gostando muito, fico muito feliz de poder de alguma forma estar ajudando esse pessoal. Eu tenho muitas lembranças boas do Flamengo, não vou mentir para vocês não, apesar daquela época ser uma época difícil, né? Uma época que a gente não tinha condições, realmente o clube não tinha condições de poder nos ajudar tanto, mas a gente tinha um amor muito grande, né, pelo clube e as coisas que aconteciam dentro. Então, eu tenho muita saudade do ambiente, né, as pessoas que trabalhavam, o momento do Flamengo, ver o torcedor falando com a gente, vendo aquela torcida vibrar, a gente chegando no ônibus, né, e a galera participando ali, dando força pra gente, dos amigos, né, do futebol em geral, vestir o manto ali, entrar pro estádio, fazer a nossa oração, que a gente fazia bastante, ir na igreja de São Judas Tadeu lá, agradecer pelos momentos que a gente teve de glória e de dificuldade também, que nos fez crescer. Então o Flamengo hoje está na minha vida, assim como os outros clubes, mas o Flamengo tem uma coisa especial, porque é um carinho imenso que eu tenho, sabe? A única coisa que eu não tive a oportunidade de poder entrar com as minhas 3 filhas, que era o meu sonho, mas enfim, não conseguiu, mas hoje as 3 são Flamengo doente, elas amam o Flamengo de paixão, acompanham os jogos, e eu fico com saudade, né, de poder estar nesse ambiente, de que ela vê aquela atmosfera, aquela galera agitando, gritando, principalmente nos momentos de alegria, né, de fazer um gol, sair comemorando com a torcida, ver um torcedor chorando, de poder tirar a camisa e falar para o torcedor: ama essa camisa, o torcedor sair chorando, mesmo a camisa toda suada, o torcedor beijando a camisa, saindo suada, ver o dia a dia do clube, os funcionários, sabe? Eu sinto saudade de tudo isso, né? E, enfim, são coisas que eu vou guardar. TV Flá TV, como sempre, está no meu coração. Vejo vocês
diariamente, vejo meus vídeos, sabe, lembranças boas, de ver aqueles meninos que estavam comigo ali naquele momento, ver eles jogando hoje, sabe, ver que foi uma coisa de transformação, de alegria, de ver o crescimento de cada um deles, sabe. Então eu sinto saudade de tudo isso. Infelizmente acaba tudo isso, né, mas o que fica é a lembrança boa que eu tenho guardado no meu coração e que jamais será esquecida, tem jeito. Fecha nele. Que furioso. Para. Pegar. Fecha nele aqui. Eu tô furioso, tô raivoso. Eu tô furioso. Estava falando com vocês em off aqui sobre funcionários do clube, que a gente tem um carinho, pessoas da época que eu cheguei no clube, que estão lá trabalhando hoje, né? Ver o meu amigo Deni aí com dificuldade, ver o Pinheiro trabalhando lá. Deni, né? Eu sinto falta dele, né? Eu perguntei pro Bernardo sobre o Deni. E ali é uma lenda do clube, né? Ali, tudo que aconteceu no clube, Pinheiro, Deni, são os caras que têm mais de 40 anos de clube. Né? Merece um respeito muito grande, né, cara? Eu vejo, principalmente o Pinheiro e Deni, são Jorginho que faleceu também, né? E assim, são pessoas que tem uma história no clube como se fosse um atleta de futebol mesmo. Tem muita história, né? E não só eles, mas tem uma galera boa lá, né? Tem uma galera boa que é de muito tempo. Enfim, então dá muita saudade desse ambiente de estar no Flamengo, né? Um clube que eu tenho com um orgulho danado de ter atuado e um carinho imenso. Mas enfim, uma hora a bola acaba, né? O esporte acaba para nós, mas assim, a torcida continua a mesma, acompanhando o clube, acompanhando vocês, principalmente as brincadeiras, que quando tem lá a gente está sempre relembrando, revendo os vídeos, né, antigos, e poder relembrar aquilo tudo, né, então para mim é uma alegria, uma saudade imensa de vocês. Manda o seguinte, pega aquela calça da escola, preta. Não, eu sei, eu tenho. Bom, hein, cara? Ah, como não? Você vai ralar todo nesse chão aí? Fala que você... Olha lá, e aí, goleirão, chega aí. Aí, tem que pegar uma calça dessa aí, não tem menor não? Lá não tem pequena não? Olha, vou te falar uma coisa, era um prazer imenso, sabe, de poder deixar os jogadores mais soltos, né? Você sabe que existe uma parede muito grande entre a base e o profissional. Então naquela época, principalmente no Flamengo ali, eu quebrava essas barreiras, né? Aquela barreira de não poder ver o jogador do profissional treinando, essas coisas. Então eu chamava muitos meninos para poder participar do treino, treinava junto com eles, fazia uma aposta com eles, né? E assim, era todos os dias treinando no profissional normal, e quando acabava o treino, eu ia dar uma olhada no treinamento dos meninos e assim, era muito gratificante ver que eles ali, né? Eles se soltavam bastante com a gente. Lembrar talvez os meninos que estavam nos juniores ali, que era Negueba, Luiz Antônio, Tomás. Deixava eles bem à vontade para poder seguir com a gente treinando, né? Tanto que quando eles chegaram no profissional, eles estavam bem soltinhos, né? E a gente teve que dar uma correção neles lá depois. Mas enfim, era o papel que a gente tem como mais velho, né? De poder ajudar aqueles que estão querendo chegar ao profissional. Coritiba, não foi não, senhor, você falou, o dia que você fizer 2 gols de falta... Coritiba. Não, mas tem máquina, né? Aí você falou pra mim assim, se o Flamengo ganhar, você corta? Eu falei, aí não, aí você quer mole. Pô, a galera tá aí, ó. Falava dele lá. Olha, na minha época era um pouquinho mais difícil, né? A gente tinha esse tabu um pouquinho de poder chegar aos profissionais, a gente tinha até um respeito maior, né, por eles, né, e assim, ficava muito distante de poder ver eles jogando e tal, e estar junto com eles, né. E eu acho que, assim, isso é mais da minha pessoa mesmo, ser essa pessoa que eu sou, eu sou um caçula, né, em casa, então eu sempre fui a pessoa que mais brincou, sempre aprontou na família, e isso aí vem de infância, mas assim, é mais por conta de deixar as pessoas mais à vontade, sabe? Às vezes tem aquele tabu de a pessoa não... eu não vou chegar perto dele porque eu não sei como que ele vai me tratar. Então eu já fazia esse meio campo totalmente diferente. Trazia o menino para próximo, brincava com ele, deixava ele bem solto, para ele ficar à vontade, né? Porque existe aquele medo, aquele frio na barriga quando chega no profissional. Então, isso aí no Flamengo para mim era fichinha, tanto que
vocês sabem aí, tantas brincadeiras que eu fazia com o pessoal na base. Você é o quê? É atacante? Não, lateral esquerdo. Caramba, bate. É bem. Tá faltando no futebol. E você é o goleiro. Caramba, é mão de pau ou não? Solta todas as bolas ou não? Ou segura? Segura. É isso aí, então beleza. Eu sou mais maluquinho daqui. Você é mais maluquinho? É, o apelido dele é Pedro Maluco. O meu também. Pedro Maluco? Então é um menino maluquinho, né? Eu sou menino maluquinho. Eu sou menino maluquinho. É você? Até a minha mãe disse que ia dar um livro pra ele. Olha lá. Será que ele é maluquinho? Da galera que eu joguei junto, eu tenho bastante contato. Nós temos um grupo de WhatsApp, né, principalmente da turma de 2006, né, e alguns jogadores da turma de 2009. Nós conversamos bastante, sacaneamos bastante alguns lá, né, brincamos bastante. Funcionários, eu tenho poucos amigos lá ainda, né, porque mudou bastante. O clube, graças a Deus, eu falo isso, graças a Deus, o clube hoje é uma potência imensa, né? Um CT de treinamento de um exemplar, de primeira linha. Então assim, a gente conversa, fala sobre o jogo, fala sobre nossas histórias que tivemos na época, né? As brincadeiras que nós tivemos, enfim. Algumas pessoas a gente tem contato lá. Olha, eu vou te falar, não é porque eu tô aqui não, viu? Mas assim, em termos de brincadeira para poder animar a galera, zoar, eu aprontava muito. Eu peguei uma turma, quando eu falei Luiz Antônio, Negueba, né? O próprio Ibson também, Obina, Rodrigo Arroz, Diego. A gente saía do treino, ia para concentração e continuava a gente a brincar, sabe? Então era realmente legal, mas assim, tem vários, né? Tem vários. Obina, tem várias histórias do Obina. Obina tinha que perder peso naquela época. A gente fala no grupo Zoo até hoje que assim, a salada era por cima e o filé tava por baixo. Histórias do Mão de Vaca, do Angelim, né? Que pegava carona com ônibus, não ia com carro para não economizar gasolina. A mesma coisa do Juan, da mesma forma, sabe? Então assim, aí eu pegava no pé de todo mundo, pegava no pé dos ropeiros, do nosso finado Babão, né? Que também apostava nos cavalos que tinha lá na frente, antigamente, e a gente pegava o dinheiro dele, falava para ele que não para apostar mais. Enfim, era uma bagunça total naquele clube, naquela época. Muita coisa. Bola parada sempre foi um fator assim, decisivo numa partida de futebol, né? Eu brinco com o Marcos Assunção, né, que é um amigo, eu falo pra ele assim, cara, na nossa época, toda semana era um golzinho de falta, toda semana, não tinha essas coisas, né. Claro que nem sempre você vai necessitar de uma bola parada, mas você tem que estar bem preparado para quando estiver uma bola parada, você executar ela da melhor maneira possível. E eu já vinha com esses treinamentos, né, apesar de ter o meu chute forte e tal, dessa precisão do chute, a precisão do passe, né? Tenta fazer uma jogada dinâmica. Eu tinha esse fundamento que era a finalização na batida de falta. E aí surgiu de sair um gol, né? Saiu outro, começar a treinar cada vez mais. Passava, sei lá, 30 minutos do treinamento, o professor pedindo pra gente sair. E aí eu falava, não, peraí, só mais um pouquinho, é a última, aí ele dava as costas, eu batia um pouquinho mais. Então isso era tudo em conta dos treinamentos, né? Eu realmente batia muita falta nos treinamentos, era exaustivo, saía com as pernas cansadas, né? E tentava de alguma forma combinar com o goleiro algumas formas para eu tentar surpreender o goleiro do time na hora do jogo. Então eu treinava de outra forma. Treinava de 3 dedos, treinava colocada, treinava forte, né, de longa distância, próximo, e isso aí foi dando precisão, né? Eu acho que é o fundamento que precisa. Não que os jogadores não saibam bater, né, que não tenham qualidade, mas eu acho que o segredo de bater uma falta bem batida, de ter um repertório de batida de falta, eu acho que é a precisão, né? Quanto mais você treina a repetição ali, mesmo que seja próximo, distante, exaustivo, é o que te vai dar a qualidade na hora do jogo. Então, no jogo você não vai ter 30 faltas, mas aquelas 3 faltas, 2 faltas que tiver no jogo, você tá bem concentrado com a
calibrar bem o seu pé para poder fazer, né? E a gente sente falta, não só vocês, eu como um batedor de falta, eu sinto muita falta de ver faltas, né, diferentes, diferentes batidas de qualquer clube, né? Eu acho que o gol de falta inflama a torcida, inflama o jogador dentro de campo, você ganha confiança, né? Então é difícil hoje ver, mas enfim, eu naquela época, sem sombra de dúvida, a cada 10 dias, por exemplo, pelo menos os 2 gols de falta eu fazia naquela época. Eu acho que o futebol de hoje é diferente de antigamente, né? Antigamente o futebol era um pouquinho, não que não era profissional, mas era um pouquinho mais, não tinha tantas avaliações para saber como o corpo do jogador se tá bem, se tá mal, se o jogador tá cansado, a perna cansada ou não. Então hoje mudou muito, né? A fisiologia hoje, ela é muito avançada, então qualquer coisa que o jogador esteja cansado, né, vai fazer um teste e aí acaba causando que o músculo está um pouquinho cansado e acaba o atleta tendo que sair por conta de um risco de alguma lesão, né? Então na minha época era um pouquinho diferente, a gente sabia que corria esse risco, mesmo a gente sabendo no nosso corpo, né, que tinha uma limitação, mas a gente continuava treinando para poder fazer o trabalho que tinha que fazer, né, que é bater a falta com precisão. Então hoje eu talvez seja um pouquinho mais profissional, né? E talvez os jogadores não treinem tanto que nem antigamente. O jogador hoje treina talvez 20 bolas, 30 bolas, a gente treinava aí 30 minutos após o treinamento. Então é um pouquinho diferente hoje. Hoje talvez seja um pouquinho mais profissional. Concentração, Maxi no meio do gol. Partiu, Renato bateu. Gol! E ele faz uma homenagem ao Urubu Rei, símbolo do Flamengo. Eu sempre acompanhei Paulo Nunes, né, e as brincadeiras, Romário botando frases na camisa, né, e sempre acompanhei a história do Flamengo. Então, eu lembro que naquela época a história do Flamengo, o Flamengo tinha um mascote, né, que o mascote do Flamengo antigamente era o marinheiro, que era o Popeye, né, e tanto por conta do remo também, essas coisas todas, e existia aquela história do Fla-Flu, que caiu um urubu tal lá no campo, e enfim. Aí um certo dia, na final de campeonato, eu estava olhando, eu falei, eu preciso de alguma forma homenagear a torcida, que é uma coisa que eu gosto, né? Eles estão sempre junto com a gente, então eu vou fazer uma homenagem. Eu pedi para minha esposa, simplesmente minha esposa, né, que tá parceira das horas ruins e das alegres também. Eu falei, pedi para ela comprar uma máscara, né? Uma máscara, porque eu brincava com as minhas filhas, pedi eu comprar uma máscara. E não tinha a máscara do urubu, só tinha uma máscara de uma galinha, na verdade, né? Um galo, na verdade. E aí eu falei para minha esposa, você faz o seguinte, que essa máscara em casa, você corta ela a crista do galo, costura para mim, pinta de preto e pinta o bico para mim. Ela, o que você vai fazer? Eu falei, pinta e traz na concentração, mas traz sem ninguém ver, para ninguém saber o que eu tô fazendo, porque pode acontecer alguma coisa errada, né? E aí não dá certo e eu passar vergonha, né? E aí foi que ela levou para concentração, e aí eu testei ela dentro do vestiário, dentro do hotel, levei, coloquei ela no meu calção, né, dentro do vestiário, e parti pro jogo. Qual era o jogo? Botafogo e Flamengo na final de 2007, né? Jogando tal, a máscara aqui, já imaginando o que poderia acontecer, né? Só que aí, nessa imaginação minha, nós tomamos 2 gols. Saímos perdendo 2-0. E aí eu falei, agora melou, né? Agora melou a minha comemoração, enfim. Aí passou um tempo, eu sofri um pênalti, né? E nessa que eu sofri o pênalti, eu acabei convertendo um pênalti. E a torcida do Flamengo, todos vocês sabem, inflamou. Naquela de inflamar lá fora, eu inflamei lá dentro também. E aí eu peguei e tirei a máscara. Sem pensar, tirei a máscara. O Renato Augusto, naquela época, me deu uma olhada e falou, o que é isso? Eu falei, aqui, ó, é uma homenagem ao símbolo do Flamengo. E aí eu comecei a bater asa, né? A galera foi ao delírio. E aí, graças a Deus, naquele jogo, o Renato Augusto acertou um chute, empatamos, e aí fomos aos pênaltis e vencemos o Campeonato Carioca daquele ano, né? Então, e aí ficou marcado, né? Tanto as comemorações, a torcida gostou. Saí depois daquele jogo, todo mundo falando que era o Urubu Rei, aquela coisa toda. E aí, a partir daquele momento, todos os gols que eu fazia no clube em homenagem ao Urubu Rei, o Urubu da Gávea, né, o Canhão da Gávea.
enfim, aí ficou marcado pro resto da vida, né? Graças a Deus. Renato bate bem, capricha Renato, partiu, pé esquerdo, gol! Renato! Eu vou falar do gol, que é um gol que, apesar de ser um gol que não nos deu a classificação, mas foi um gol que mostrou muito o que é ser Flamengo, né? Foi um gol que, independente da situação, eles estavam sempre juntos, que foi um gol da Libertadores contra o Defensor. Nós tínhamos perdido o primeiro jogo de 3-0 e tínhamos a obrigação de ganhar o segundo jogo de 3-0 para levar os pênaltis, né? E nesse jogo a história é muito bonita, porque esse jogo eu entrei com 39 de febre. Muita gente não sabia, então eu tinha entrado com 39 de febre e era o jogo da nossa vida, né? Apesar de 3-0, a gente acreditava, o Maracanã estava cheio, estava lotado. E eu acabei tendo a felicidade de fazer os 2 gols. Um com a parte externa do pé, né, de 3 dedos, né, clássico, né? E o outro numa falta, numa batida de escanteio rápida, que eu acabei fazendo um gol no ângulo e incendiando mais uma vez. E nesse lance, pra você ter uma ideia, eu quase desmaiei nesse lance porque eu fui comemorar muito forte, acabei perdendo as forças ali. Não sei se foi o Juan que me levantou, não sei quem foi, se foi o Clayton que me levantou naquela época, e eu perdi as forças. Mas não foi só o gol, né? O gol ele foi realmente muito bonito, mas foi a situação toda no contexto, que independente de ter feito 2 gols, a gente não saiu com a classificação, né? A torcida nos apoiou, gritou, mesmo não estando classificado, sabe? Chorou junto com a gente chorou o tempo todo. Então é um dos gols que eu tenho, dos 2 gols, né, nesse mesmo jogo, que eu tenho marcado com o maior carinho. Tem outros também lindos, São Caetano, aí eu vou contar muitos gols para vocês, né? Mas tem milhares de gols bonitos, sem dúvida. Trouxe pra dentro, bateu pro gol e ela vai na gaveta. Se estica Silva, não dá pro goleiro. Bola de Renato pro fundo do gol. Renato, camisa 11. Renato, camisa 11. E, professor, olha só. Não sei se o pessoal vai cortar, mas eu vou ter que contar a historinha. Uma historinha bem bacana, aquela historinha que o senhor faz uma rodinha. Não vou contar detalhes da pré-eleição, porque a eleição é motivacional, tremenda. Continuo achando que é o máximo a sua. Só que tem uma historinha nessa pré-eleição, né? A gente tinha que estar com o peito bem cheio para poder receber as pancadas de motivação que você dava. Eu queria saber de você, professor, se você continua com essa pegadinha, aquela de bater no peito, falando se o jogador está motivado, se o jogador que confia no jogador. Continua dessa forma? Eu espero que sim. A gente já fechava o peito aqui assim, ó, acabando a pré-eleição, e ele vinha, um por um, e vinha batendo um por um. Então a gente já, um olhava na ponta, outro olhava na ponta, é agora, é o momento, é agora. Enchia o peito e ele vinha batendo no peito da gente para poder motivar a gente cada vez mais. Professor, boa sorte no clube aí, viu? Deus abençoe. Poucos dias depois da nossa entrevista, Renato foi prestigiar o Fla Basquete no jogo com Orlando Magic, participou de um desafio no intervalo e ainda esbarrou com outro ídolo rubro-negro, o Olivinhos. Urubu Rei e Deus da Raça, um encontro de gigantes. É claro que a gente não tinha como fechar esse vídeo sem o nosso craque batendo uma falta, né? Não sei se vocês estão gravando aí, mas pode ter certeza, é de coração. Vocês são demais, vocês é top, não tem jeito. As brincadeiras têm que continuar, não pode parar. Flá TV é mais Flamengo pra você. O que é salgadinho? Aqui, salgadinho daquele grupo do Catinguelê? Catinguelê. Grupo Catinguelê? Quer cantar Inaraí? Inaraí. Inara, 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 Inaraí.